Olha aí, meu amigo, que maravilha! Que gracinha que tá a inflação no Brasil. Pois é, 0,56% no mês de março, de acordo com índices oficiais, de acordo com o IPCA, lá do Márcio Postman. Isso aqui é depois daquele tratamento, depois da maquiagem do Márcio Postman, aí a gente tem esse número, que é uma catástrofe completa. Em matéria de controle inflacionário, caramba, a gente está com uma Selic caminhando para 15%, tendo uma inflação como essa aqui no mês. Ah, mas desacelerou em relação a fevereiro, mas é claro, o resultado de fevereiro foi brutal. 1,31%, não tem como ter uma inflação regularmente nesse patamar. Se tiver, eu já falei isso aqui em outro vídeo no canal, se a inflação no Brasil ficar ultrapassando 1% todo mês, meu amigo, vaza daqui, some do Brasil porque o país acabou. Isso aqui chega a ser um respiro de alívio, que não dura muito, é claro, porque a gente começa a fazer as contas e vê que, na verdade, o acumulado da inflação está um desastre. Olha, inflação anualizada vai a 5,48%, um ponto percentual praticamente acima do teto, do máximo que se poderia esperar da inflação dentro da atual meta. Uma coisa completamente descontrolada e que se deve aqui principalmente aos alimentos, né, que são tratados aqui mais uma vez como os vilões. Pois é, meu amigo. Isso aqui é para ferrar o mais pobre, sem sombra de dúvidas. Para variar, vai sobrar para o mais pobre pagar essa conta. Vamos falar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, olhando os gráficos aqui no Twitter a respeito, né, da inflação, você pode me seguir aqui também. Olha só, quintessência, procura aí que você acha, encontra. Eu sempre posto coisas diferentes por lá também. Aliás, hoje eu vou postar ainda um negócio pessoal aqui, que eu nunca falei publicamente não, mas que é bem interessante sobre a minha própria vida, né? Uma curiosidade apenas, a qual eu tive acesso novamente hoje, e acho que vem a calhar, combina bastante aqui com o conteúdo que eu produzo, mas divago. Aqui está o dado da inflação anualizada, né? Aqui a gente tem no The Investor a inflação no mês e a inflação anualizada. Então veja, aqui também é interessante para ver. Esse gráfico a gente pode perceber o quanto que isso disparou agora no governo Lula nos últimos meses. Veja aqui que de janeiro, né, tava numa queda aqui que o Márcio Postman deu aquela colaborada, mas está parecendo o gráfico do dólar, né? Tem subidas e descidas, mas a cada nova subida e descida o patamar fica mais elevado. Olha, a inflação só subindo. Lá em abril, né, chegou a 3,69, estava oscilando abaixo dos 4% no começo do ano passado, chegou ao teto da meta em julho, depois deu uma aliviada, subiu e agora, meu amigo, tá? É o Monte Everest que está subindo aqui de fato. E aí a gente vê aqui a comparação entre a inflação anualizada e a inflação mensal. Aqui embaixo, né, a gente tem, embaixo aqui da minha cadeira, deixa eu virar, isso, aqui 0,56 no mês de março. Você pode ver que há uma queda considerável em relação a fevereiro, mas lembre-se, isso aqui é imposto em cima, aliás, inflação em cima de inflação, percentual em cima de percentual. E a taxa anualizada está desde outubro acima dos 4,50. Aqui em julho ficou cravado, julho de 2024, no 4,50, que é o teto da meta de inflação. A meta é 3%, com uma margem de tolerância de 1,5%. Então pode chegar a 4,5%. Ela ficou bem próxima disso nesses 4 meses aqui praticamente, e em outubro do ano passado ultrapassou essa marca e não voltou mais abaixo disso. Agora se distanciou consideravelmente no maior patamar acumulado em muito tempo, 5,48% de fato, né? Pessoal aqui do site da CNN Brasil repercute esse tópico, né? O IPCA está acumulado 2% neste ano, janeiro, fevereiro e março. Na prática, se isso aqui se mantiver nesse ritmo, pegando a média desses 3 meses, então nós vamos ter mais de 8% de inflação no ano. Meu amigo, imagina, com a taxa Selic nos níveis que nós estamos aí, né? Enfim, a expectativa aqui da Reuters era bastante similar
na verdade, cravaram, acertaram 0,56% de fato aqui, né? Então, o pessoal acertou dessa vez. Costuma ficar próximo também de maneira geral. Agora veja aqui que o grupo alimentação e bebida subiu pra caramba nesse mês. 1,17% em março. Agora para pensar, em fevereiro com aquele índice de 1,31, os alimentos já tinham subido mais 0,70. Então o preço de alimentos e bebidas está acelerando o seu crescimento. Está crescendo, aliás, em março aqui cresceu. Pessoal do Poder 360 parece que eles estão assistindo aqui os meus vídeos para explicar esse ponto aqui, né? Eu acho que foram eles que explicaram, foi a CNN que explicou, né? Enfim, um desses sites aqui explicou de fato que, na verdade, o preço está subindo, sim, está desacelerando a alta, mas continua subindo, que é um ponto que eu sempre coloco. Às vezes as manchetes dão a entender errado isso aí, mas a inflação segue em alta no Brasil. Aí, olhando os dados anualizados, então, aqui pelo gráfico do Poder 360. Aqui a gente tem um problema grande, né? A taxa anualizada aqui, ó, tá acima do teto da meta desde outubro do ano passado. E não vai cair por agora. Não vai retroceder tão cedo, porque o mês de fevereiro, que é esse aqui, deu uma sacaneada no índice. A gente só vai ter uma inflação controlada na janela de 12 meses, bem controlada, se dermos sorte, se não tiver nenhuma mudança muito brusca do cenário, só em fevereiro do ano que vem, porque vai sair do gráfico aqui de 12 meses essa comparação de fevereiro desse ano. Para quanto que isso aqui vai na próxima leitura, que agora é a leitura de abril? Falta muita água para rolar ainda, mas a gente pode fazer uma hipótese a esse respeito. Está em 5,48, vai para quanto em abril? Bem, depende da inflação de abril, obviamente, porque, voltando para o gráfico aqui da inflação, aqui, né, do Poder 360 tá mais bonitinho, só que não tem o valor de todos os meses. Não dá para saber aqui quanto que é o mês de abril. Mas veja, né, que aqui a gente tem os dados escritos. Abril teve 0,38% de inflação. Então, se abril de 2025 tiver um patamar menor do que esse, então o acumulado de 12 meses vai cair. 5,3, 5,2, não sei. Se for maior do que 0,38, então o acumulado vai seguir em alta, vai para 5,7, alguma coisa nesse sentido aí, né? Qual que vai ser a inflação de abril? Aí não tem como saber de fato, a gente está no começo do mês ainda. Mas a gente pode prever aqui com base no histórico, chutar com base no histórico, melhor dizendo, qual a probabilidade maior. A inflação fica acima de 0,38 ou abaixo de 0,38. Veja que se a gente considerar todos os meses de abril de 2024 para cá, os últimos 12 meses, a gente chega à seguinte conclusão. Em apenas 2 desses meses, aliás, 3 desses meses, a inflação ficou abaixo de 0,38. Em um mês ficou 0,38 também. Nos outros 8 meses ficou acima de 0,38. Então, o risco maior é ultrapassar isso aqui, com base no histórico, com base no que tem acontecido nos últimos meses no Brasil. Portanto, a gente pode, é um cenário razoável, imaginar que o mês de abril vai ter uma inflação um pouco mais elevada. Assim, temos que levar em consideração que volto a dizer, inflação em cima de inflação, percentual em cima de percentual. O exemplo que eu sempre dou aqui no canal, para não deixar dúvidas. Você tem um produto que custa R$10. Um ano depois, esse produto está custando R$20. Qual que foi a taxa de inflação? Usando a terminologia desse pessoal. Qual que foi a taxa de inflação? 100% em um ano. No ano seguinte, esse produto passa a ser R$30. Qual que foi a taxa de inflação nesse ano? 50%. Ah, caiu a inflação. Não. O percentual pode até ter caído, mas o total do aumento, o valor nominal do aumento foi igual. Subiu R$10 no ano, R$10 no outro. Então, veja que a inflação, o percentual, o índice, pode enganar. É bom ficar de olho nisso aí. Quando a gente fala que a inflação foi de 0,56 em março, foi uma alta de 0,56 nos preços de maneira geral, em relação ao 0,31 do mês de fevereiro. Então, é uma inflação em cima de outra que já aconteceu. É um efeito cascata
de fato. Então, pode ser que o mês de abril venha mais controlado por causa disso. A inflação está tão alta com tanta frequência que os preços teriam que subir muito para a gente ter um percentual substancial. Torço para que isso fique mais controlado, porque o Banco Central está queimando todos os seus cartuchos e não está conseguindo solucionar esse problema que, obviamente, é causado pelo desgoverno Lula. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.